essa empresa. E por 10 anos ali nesse cargo, numa boa remuneração, baseado nessa boa remuneração, você fez alguns investimentos e contraiu algumas dívidas. De repente o presidente da empresa o chama e diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós tivemos que reformular alguns cargos e a empresa passa por uma situação não tão boa. E aí ele conversa com você uma meia hora para dizer assim: olha, nós vamos ter que desligar você. E aí, depois daquele frio na barriga que lhe deu, né, você começa a suar em licas, e aí você fala: como assim? Como assim? Depois desse tempo todo que eu me dediquei para essa empresa. Imagine essa situação. O que você pensaria? Como é que você sairia dessa sala ao receber essa notícia? Como? Vamos lá. Oi? Chutando tudo. Boa, né? Em outras palavras, que mais? Chateado, frustrado. Evidentemente que você vai estar pensando que esse presidente não sabe nada, que foi deixar aquele outro diretor que trabalhou menos que você, que não tem a menor capacidade, a capacidade que você tem. E aí você vai falar: ainda bem que eu estou saindo dessa empresa, porque essa empresa trabalhar com essas pessoas, isso aqui não vale nada. E você sai chutando tudo, bom, obrigado pela expressão. E você sai muito chateado. Não é assim que nós nos deparamos com uma situação dessa? Que você conta com aquela remuneração para os seus investimentos, dívidas que você contraiu, com ajudar a sua família, por exemplo, seus pais que não têm mais condição, e você encara aquele desemprego, e você sai cabisbaixo. Aqui nós estamos conversando no intervalo, a pessoa falou assim: eu ia ficar até deprimida. Eu falei: Mas imagine o seguinte: você toma o elevador, você desce do elevador dessa empresa, e tem uma pessoa no hall lá da empresa dizendo o seguinte: olha, eu precisaria falar com alguém aqui, você meio... Pode falar, você já não está muito bom, né? Mal-humorado, ao extremo. Posso ajudar alguma coisa? Ele falou: não, sabe o que é? Eu queria ver, essa empresa, ela é muito alinhada da empresa em que eu tenho, e eu estou aqui buscando um profissional. Aí ele fala mais. E aí essa pessoa que estava no hall, e ela começa a descrever, e parece que ela está lendo o seu currículo. Formado em tal coisa que você é, pós-graduado em tal área que você é, com os anos de experiência que você tem, no cargo de diretoria que você exercia. E aí você olha para ele e fala: pera um pouquinho, essa pessoa sou eu. Aí fala: você? Ele fala: Ele fala: então eu preciso te fazer uma oferta. E essa pessoa vira para ela, a recém-desempregada, e fala: é tanto. E aí você faz as contas rapidamente: é 5 vezes o que você ganhava. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim: bom, então está aceito. Ele fala: não, mas tem uma condição, e sem essa condição estar preenchida, eu não posso contratar. Nossa empresa é extremamente ética, e eu só posso te contratar se você não tiver vínculo empregatício nenhum. Como é que vai ficar o seu estado nesse momento? Alguns eu acho que subiriam e dariam um abraço no presidente, eu não é? Que sabedoria sua em me mandar embora, não é? Vocês perceberam que não é o fato do desemprego, é a consequência dele que nos causa espanto? Se nós entendemos que a consequência dele está nas mãos de um Deus soberano, nós vamos ter que entender o trabalho, lidar com o trabalho. Tudo bem? Isso era só para vocês voltarem, era só um exemplo para vocês voltarem, que eu quero mesmo começar esse segundo tempo, e nós vamos até às 7 horas com o vídeo. Eu acho que o vídeo precisa ser disparado lá de cima? Acho que sim, né? Por favor.
Isso é um bom sinal. Está brincando. Bem, você acompanha hoje mais um clássico do mundo corporativo. E hoje o Marcos vai falar um pouco a respeito dos gurus. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta: que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente talvez nem teria interesse em continuar ouvindo. Max Geringer para a CBN. Não sei quantos vocês conheciam, quantos vocês tinham ouvido. Max Geringer foi presidente da PepsiCo, de algumas multinacionais, e hoje ele é comentarista, palestrante, enfim. Está aqui um pouco do currículo dele. É isso mesmo. Se nós pararmos aqui e falarmos o seguinte: as respostas para o nosso mundo corporativo, as respostas que dizem, que estão relacionadas ao nosso trabalho, estão na Bíblia, você ia falar: não. O que a Bíblia tem de internet aí, de velocidade de conhecimento, de tecnologia? Mas como é que a Bíblia trata de princípios? E os princípios do trabalho estão na Bíblia. Vocês vão ver que nós estamos pegando a parte inicial. Esse aqui é o estudo sobre mundo corporativo, sobre executivo, sobre trabalho, que depois no final vou passar os temas e a agenda, e nós estamos pegando um tema só, que é o que nós nos propusemos para esse programa. Mas trabalho, da mesma forma que casamento, da mesma forma que educação de filhos, da mesma forma que relacionamentos. A Bíblia é repleta de informação, é repleta de informação e de conhecimento. Mas nós vamos pegar algumas coisas relacionadas a isso, ok? Caminhando então, vocês conhecem essa pessoa, não? Quem é? Esse é o Marcos Geringer. Esse é o Marcos Geringer. Mas eu não estou lá. Deixa só porque acho que foi para o vídeo. Isso. Quem é? Obrigado. O nadador, quem? Michael Phelps. Vocês sabem o que ele representa, não? Deixa eu tentar resumir.
Ele no mundo dos esportes, ele chegou lá. Sabe aquele negócio que vocês querem em termos de profissão, nós queremos em termos de carreira, então, ele chegou lá. Ele nas últimas Olimpíadas, ele bateu o recorde do grego, daquele atleta grego que tinha conseguido o maior número de medalhas. Vocês sabem o número de medalhas que ele tem? Aqui, ó. Ele tem 66 medalhas de ouro, ele tem 14 medalhas de prata, e ele tem 3 medalhas de bronze. Aqui acho que foi no comecinho da carreira dele que ele ganhou bronze. Ele é o maior recordista de medalha e nadador. Eu às vezes, eu me lembro em alguns Jogos Olímpicos, né, quando um brasileiro ganha uma medalha de prata e bronze. Vocês lembram o que acontece quando ele chega no Brasil? Desfila em casa, corpo de bombeiro. Ele conseguiu atingir o objetivo da vida dele. Ele ganhou uma medalha olímpica de bronze, mas uma medalha. Atingiu o objetivo, está entre os 3 melhores do mundo. E Michael Phelps ganhou esse número de medalhas, 66 de ouro. E antes, eu não sei se vocês, alguém aqui já ouviu a história de Michael Phelps na ESPN? Não? Já ouviram? Vale muito, já viu? Vale muito a pena quem entrou, entrem para verificar a história de vida dele. E sabe o que ele disse antes das Olimpíadas no Brasil? Não quero mais viver, a vida não vale a pena. Então pera um pouco, que eu preciso entender isso. Eu preciso entender, porque tem tanta gente querendo chegar onde você chegou. Você está falando que você chegou e não vale a pena? Como assim? E essa reportagem de ESPN é muito interessante. Ele encontra um amigo, é um negro de 2 metros de altura, de 2 metros de largura, jogador de futebol americano, amigo dele da faculdade. Ele encontra quando ele está numa clínica de recuperação, e esse amigo dele dá o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Michael Phelps se converte ao Senhor Jesus, passa a crer na vida que há em Cristo, e ele sai da clínica, volta a treinar e veio para as Olimpíadas no Brasil. Porque senão, ele era um candidato a tirar o suicídio, a tirar a sua vida no primeiro momento. Veja. Então, o que é o trabalho? O que o trabalho faz? O que o trabalho nos traz? O que nós estamos buscando ao acordarmos cedo e dormirmos tarde? Já vimos que não é comida, porque se Deus não abrir a sua mão, nós não comemos. Portanto, a nossa comida e a nossa roupa vem de Deus nos dar. No tempo dele, da forma dele. Às vezes Deus usa até o trabalho, tá? Para nos dar o que ele nos dá. Às vezes não precisa. Aí eu gosto muito dessa figura. Aí você fala, como não? Às vezes não precisa. Lembra quando Elias vai para o monte, depois que tem lá em 1 Reis, capítulo 17, a batalha com os 450 profetas de Baal, e aí Deus manda Elias para o monte, né? E o que acontece lá? Vocês lembram ou não? Oi? O corvo leva comida, o corvo leva carne, mas como é que o corvo levou a carne e não comeu a carne? Deus mudou a natureza de uma ave para levar comida aonde ele tinha mandado Elias. Então, deixe isso com Deus, ok? Deus, então, mas está chegando e não estou vendo, está chegando, mas não estou vendo. E o tempo de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Lembrem que para nós entendermos o tempo de Deus, nós temos que olhar para Ló e entendermos que o tempo de Deus vem antes da aprovação e tira Ló de Sodoma e Gomorra antes de cair o juízo em Sodoma e Gomorra. Mas não foi assim com os amigos de Daniel. Com os amigos de Daniel, Deus os livrou no meio da fornalha. Deixou aí, se fôssemos nós, falar assim, Deus, olha lá, a fornalha está quente, Deus, nós te honramos, Deus, vê lá, esse soldado não deixa colocar a mão em nós. E esses amigos de Daniel, eles têm a resposta mais impressionante que eu encontro na Bíblia, e ele, Nabucodonosor, fala, quem que vai te livrar? Que Deus vai livrar vocês das minhas mãos? E eles chegam, ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar das tuas mãos, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo que nós não serviremos os teus deuses. Esse se não significa o quê? É isso aí, se nós vamos para a fornalha, nós vamos para a fornalha. Mas nós não vamos servir os teus deuses, porque nós conhecemos o Deus que nós temos.
Então veja, e aí Deus livrou na hora, né? Para mostrar ali para todas as pessoas que tinham um quarto que estava andando com eles na fornalha, a aparência do Filho de Deus, né? Filho do homem. E Jesus estava ali com os 3 amigos de Daniel. Mas Jesus não os livrou antes, Jesus os livrou durante. E com Marta e Maria, eles chegam para Jesus e falam assim: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Senhor, atrasou, né? Falei para vir antes, mandei chamar. O Senhor ficou 2 dias lá esperando, depois 2 dias de caminhada, 4 dias ele já cheira mal. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus usa a mesma partícula condicional se. Se creres, verás a glória de Deus. Veja, normalmente nós olhamos para a nossa vida: ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse estudado, se eu tivesse trabalhado, se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu tivesse aceito outro emprego, ai, se. E o Senhor fala: se creres, verás a glória de Deus. Porque o tempo de Deus é o tempo exato. Então veja, é um aspecto que Deus não chega 1 hora antes, mas eu afirmo a vocês que Ele não vai chegar 1 minuto depois do propósito dele para as nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que Ele vai fazer sempre aquilo que nós imaginamos que seria o melhor e a nossa vontade, a despeito da vontade dele, porque quando Ele nos ensina o Pai Nosso, Ele fala que a vontade dele seja feita assim na terra como... Ué, é diferente? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Como é que é a vontade de Deus que é feita no céu? Isso é um outro estudo, não vou entrar nisso, mas é interessantíssimo você entender qual é a vontade que vai prevalecer. É a de Deus e é como ela prevalece no céu, ok? Mas para fechar aqui o parênteses, para mostrar o seguinte: veja, Deus vai chegar na hora para nos dar o sustento que Ele quer. Depois leiam as histórias de Miller, sobre o orfanato que ele tinha. George Miller, extraordinárias, esse homem de oração. Ele falou assim, quando as pessoas falam: mas você não vai ter nada para essas crianças comerem. Ele falou assim: eu vou pedir para o meu chefe. Então, mas você vai ligar para quem? Ele falou: não, eu vou entrar no quarto para orar. Então veja, o nosso sustento é com Deus. Efésios diz que nós não trabalhamos para nós o sustentar. Sabe por que eu e você trabalhamos? Para acudir o necessitado. Você está guardando aquele dinheiro para aposentadoria. Não, isso é com Deus. Pode deixar que isso é com Ele. Mas vamos lá, voltando aqui. Ora, então o que aconteceu? Por que ele chegou lá e ele foi tão frustrado? Pessoas que trabalham para buscar uma medalha, ele ganhou o que ganhou e não teve satisfação. Sabe por quê? Porque o trabalho não traz isso. Porque o propósito do trabalho não é esse. Vamos ver, vamos continuar. Há uma pesquisa, foi feita uma pesquisa por uma revista de recursos humanos mundial, que ela entrevistou 3.000 empresas, não pessoas, empresas, e a quantidade de pessoas em cada empresa. E sabe qual é a conclusão? Essa matéria saiu numa revista, tem vários índices, várias métricas que foram analisadas, mas olha que curiosa a conclusão da revista. Segundo o estudo, essa frustração é motivada ou pelo estresse dos cargos mais altos, ou pelo desapontamento em não ter chegado a eles. A frustração em determinada faixa da nossa vida profissional, ela chega a quase 100%. Sabe por quê? Daqueles profissionais que chegaram nos cargos mais altos, presidentes, diretoria, vice-presidências, conselho de administração, pelo estresse da posição, pelo estresse da cobrança do resultado, né? Então ele fala: eu não aguento mais. E a frustração para aqueles da mesma idade, com a mesma formação e que não chegaram lá, por não terem chegado lá. Estou trabalhando para quê? Que interessante. Nós estamos buscando o que mesmo? Qual é a razão do trabalho mesmo? Tudo bem? Vamos lá? O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também tende a ser ainda mais complicado ao avançar dos anos, a conclusão da pesquisa. E ela termina: em entrevista ao site Bloomberg, Kerry Cooper, um pesquisador da Manchester Business School, afirma que chega um momento da vida corporativa em que você não sabe por que está se esforçando tanto. Para quê? Por quê? Para que mesmo você quer aquele carro? Para que mesmo você quer ganhar mais? Para
para que mesmo você quer aquele bônus? Para que mesmo você quer aquela oportunidade no exterior? Para que mesmo? Para que mesmo? Perceberam? Vamos para as Escrituras. Tudo bem? Pano de fundo. Perdoe-me por usar algumas pesquisas e temas seculares, mas isso é importante para nós entendermos o que culturalmente como nós fomos formados em termos de informação. Tudo bem? Vamos para as Escrituras? Quando é que começa o trabalho? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua o quê? Obra? Trabalho? Então quer dizer que trabalho não é pecado, não é maldição? Não. O suor do rosto foi maldição. O trabalho em si é uma bênção, mesmo o seu. É o seu, que Deus colocou ali, é uma bênção. Você fala, mas não o meu. Não, o seu também é. Porque o trabalho é algo criado por Deus e realizado por Deus. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Havendo Deus terminado, versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis, no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Importantíssimo esse texto. Nós temos que entender esse texto. Primeiro aspecto, Deus trabalhou. Primeiro aspecto, Deus trabalhou. Segundo aspecto, Deus descansou. Terceiro aspecto, ele descansou como Criador. Fundamental. A minha pergunta a vocês: Deus descansou por quê? Afinal de contas, não é fácil trabalhar 6 dias, nós sabemos disso. Cansou? Foi isso? Sim ou não? Não? Se descansar não é deixar de fazer algo que estamos fazendo de forma laboral para recompor as forças, o que é descansar biblicamente? E hoje, nesse tempo que nos resta, nós vamos entender o que é o trabalho, entendendo o que é o descanso. Lembra que nós falamos já em alguns estudos anteriores, que alguns conceitos nós entendemos pelo seu Antônio. Nós vamos entender o que é o trabalho, entendendo o que é o descanso. Não agora. Deus descansou? Trabalhou e descansou? João capítulo 5. João capítulo 5. E agora nós vamos começar a ter que prestar atenção. Não estou prestando atenção nisso que eu estou falando. Não. Você já deu uma voltada, já foi para amanhã, já pensou no final de semana que... na semana que passou, já viu o que vai fazer, onde vai almoçar amanhã, agora volta para cá e agora é hora de prestar atenção. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Opa, peraí. Você entende isso? Deus descansou, Deus está trabalhando. Quanto tempo ele parou para descansar? Voltou para trabalhar para fazer o quê? Ou se voltou para trabalhar para fazer o quê, ele estava fazendo o que antes? Perceberam? Peraí. Ó, Deus trabalhou, descansou como Criador. E agora vem aqui em João, capítulo 5, versículo 17. Diz que Jesus dizendo: meu pai trabalha e eu também trabalho. Tudo bem até aqui? Vamos agora para Marcos capítulo 2, versículo 27. Aqueles que estavam querendo refrescar o calor, aí a chuva chegou. Muito bom. Marcos capítulo 2, versículo 27. Abriram? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que é sábado? Shabbat, em hebraico, que é descanso. Deus estabeleceu o
descanso. Quero voltar à pergunta, e eu dei um tempo para vocês pensarem, por que Deus descansou do que fez, como Criador? Por quê? Porque Ele cansou? E aqui eu vi umas cabeças dizendo não. Então a pergunta é, por que Ele descansou? Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, olha aqui, ó, presta atenção, vai ter que prestar atenção agora. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Opa! Nós precisamos entender biblicamente o que é descanso. Porque se Deus não se cansa e não se fatiga, por que é que Ele descansou no sétimo dia? Vamos entender a criação? Vamos lá. Não está mudando, né? Mudou? Mudou. Gênesis capítulo 1, versículo 1, aqui eu copiei os textos, acompanhe aqui por favor. No princípio criou, esta palavra criou no hebraico é bará. Guardem essa informação, nós vamos precisar dela. No princípio criou bará, Deus, os céus e a terra. Eu não quero entrar nesse tema agora, mas eu não sei quantos de vocês conhecem o Adalto Lourenço, um físico cristão. Ele tem um livro chamado Gênesis 1 e 2, leiam. Interessantíssimo mostrar a criação de Deus, a divindade de Deus, é extraordinário. Quando ele diz que neste primeiro versículo, Deus estabeleceu tudo aquilo que a física hoje estuda, que é tempo, no princípio, espaço, céus, e terra, matéria, sendo que espaço é largura, altura e profundidade, onde a teoria de Einstein está provada e comprovada, é extraordinário. Isso está em Gênesis 1. Mas diz o termo aí, bará, criou, e diz no capítulo 2, versículo 3 e 4, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, percebam, importantíssimo, fundamental para nós entendermos o que é o descanso, que Deus, no sétimo dia, descansou da obra que, como Criador, fez. Ok? Eu quero dar uma ênfase nisso, que Deus, no sétimo dia, descansou da sua obra que, como Criador, fez. Criador do que? Bará. Nós vamos entender o que é o bará. Ok? Como Criador fizeram. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Tudo bem? Vamos lá. Existem duas palavras para criar no hebraico. Existem quatro na realidade, mas duas que eu quero dar ênfase. As duas são bará, que é o que nós vimos, Deus, bará, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E a outra palavra é assá, que é fazer, é criar de alguma coisa existente, né? Então veja aqui, está lá? A distinção fundamental reside no fato de que somente Deus pode criar, bará, ao passo que tanto Deus quanto os seres humanos, o ser humano, são capazes de fazer, assá, sistemas funcionais a partir de entidades básicas previamente criadas, bará. Perceberam? Por exemplo, diferença entre Deus fazendo o bará e o assá. Deus criou a terra e o barro, bará, e fez do barro o homem, assá. Perceberam a diferença? Desse modo, sempre que a Bíblia fez uso do termo criar, bará, o sujeito declarado ou implícito sempre é Deus.
O único que tem a capacidade de fazer do nada é Deus. Ok? Por outro lado, os termos fazer e fez geralmente tem o ser humano ou Deus na qualidade de sujeito da ação. Todas essas questões que eu tenho comentado com você, a fonte está embaixo, se você depois quiser pesquisar. É importante que vocês pesquisem o todo de todos esses artigos e matérias que eu faço referência aqui. Dúvidas até aqui? Nós estamos falando do trabalho. Se nós não entendemos isso, nós não vamos entender o descanso. E nós vamos entender porque que a gente acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. Tudo bem? Eu nunca tinha ouvido isso, não. Eu nunca tinha estudado isso. Então, talvez não faça muito sentido, porque você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. Tudo bem? Vamos lá. No hebraico, só há um significado para o termo criar. A palavra hebraica é bará. E aqui está, né? A palavra em hebraico. E significa fazer aparecer do nada, criar sem auxílio de material pré-existente, fazer surgir sem matéria-prima. Possui 9 ocorrências em Gênesis, e aqui estão os textos, né? E apenas 54 em todo o Tanar. Tanar é o Antigo Testamento, Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e Tanar são todos os livros do Antigo Testamento. Só existe 54 vezes no Tanar, no Antigo Testamento, a palavra bará. E todas as vezes se refere a Deus criando do nada. Tudo bem? Por outro lado, o verbo assá, que designa um ato feito tanto por Deus quanto pelo homem, pois utiliza de um material pré-existente, ocorre 2.538 vezes em todo o Tanar. Perceberam? Perceberam que Deus cria do nada, e depois Ele pega o que Ele cria e faz a partir do que Ele criou, por exemplo, o homem, né? E o homem sempre, quando o homem realiza algo, ele realiza a partir de algo criado. Está claro isso? Ok. Ou seja, bará é uma palavra especial. Isso porque é um ato que apenas Deus pode fazer. Ele é o único boré, o único criador. O texto que acabamos de ler, Isaías, é uma das vezes das 54 que aparece o termo bará no Tanar, que é e Deus como criador. Deus não se cansa nem estadia. Vocês percebem como a precisão da Bíblia? Eu olho para a Bíblia, eu olho para o universo, eu falo, é o mesmo Deus que fez. Essas estrelas não batem, o sol não queima a terra, nós não congelamos, porque a precisão que Deus fez, tudo isso está escrito aqui. E essa precisão está dizendo em Isaías que o Deus Criador não se cansa, nem se fatiga, que é para nós entendermos o que é o descanso. Tudo bem? Não é muito meu estilo, vocês vão estar estranhando, por que ele está falando tão devagar assim? Ele deve estar cansado. Não, é porque vocês têm que me acompanhar. Porque às vezes chegam para Carol e falam, você já deu outro dia, um domingo, fala, já deu um chá de camomila, dá um chá de camomila pessoal antes dos estudos. Mas aqui nós temos que caminhar juntos, tudo bem, não durmam não, mas, oi? Tá bom assim? Vamos lá, isso não curso. Vamos lá, em Gênesis utiliza 4 palavras diferentes para criar. Bará, que nós vimos, criar do nada, só Deus pode fazer. Sai, Gênesis 1:7, fazer, formar, a partir de uma matéria-prima, Deus e o homem podem fazer. E as 2 outras palavras, que é modelar, construir, colocar pedras em cima de outra, tem outras palavras, outras expressões para o termo criar, construir, edificar, ok? Mas o que nos interessa aqui é bará e assá. Tudo bem? Vamos lá. Feitas estas considerações, vamos entender o que é o descanso. Então vamos fazer assim, vamos baixar, deixa isso num arquivo, vamos abrir um outro arquivo para entender o que é descanso, tá bom? Vou voltar. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz que Deus trabalhou 6 dias e Ele não se cansou, mas Ele descansou da obra que, como Criador, porque com uma outra função Ele ainda trabalha, mas como Criador, o texto de João não está se referindo como Deus Criador, porque o Deus Criador que fez o bará acabou no 6º dia. Depois do 6º dia não há mais nenhuma nova criação de Deus do nada. Perceberam? Isso aqui é importante, eu vou repetir. Ok,
O texto de João que nós lemos, que o meu pai trabalha e eu também trabalho, não está relacionado com a criação. Porque a criação, o barar de Deus, o criar do nada, os 6 dias, ela foi, e aqui é importante, completa, perfeita e acabada no 6º dia, ok? Por isso que ele descansou no 7º. Nós vamos encontrar isso, que existem 2 trabalhos. Não, existe, aqui ó. Abram para Êxodo capítulo 20, versículo 8. E abram para Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, Êxodo, vamos lá que vocês vão me acompanhar. Não, eu não quero abrir a Bíblia não, vai ter que abrir, senão não vai conseguir acompanhar. Vai lá, Êxodo 20. Não, mas estou cansado, já passou bastante tempo. Abre aí, vamos lá, Deuteronômio capítulo 5. Não quero mesmo, tá bom, então olha para o lado e vê quem está abrindo a sua Bíblia do seu lado. Vai lá, Êxodo capítulo 5. Eu só estou falando isso para vocês perceberem que eu estou aqui na frente. Ainda tem uma voz sendo emitida para vocês não dormirem e irem embora. Já viram? Êxodo capítulo 20. O que é Êxodo capítulo 20? Para ver se vocês estão aí ainda. Vamos lá. O que é Êxodo capítulo 20? Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz ali, no versículo 1 do capítulo 20: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E ele vem com todos os mandamentos. Não tomarás, versículo 7, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado e tal, e vai. E versículo 12: Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então cobiçarás os 10 mandamentos. Eu quero chamar a atenção para vocês do mandamento que diz do descanso. Descanso é Shabá. Shabá é sábado. Versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por que há um descanso? Por quê? Qual é a razão do sábado? Por que há esse descanso? O que diz o texto? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nos 10 mandamentos, que é um resumo de toda a lei continua e fala todo sobre o tabernáculo, porque o foco da lei não é o sofrimento, o foco da lei é o sacrifício, por isso que o tabernáculo vem logo depois da lei. Mas eu quero destacar aqui, olha aqui, ó. O Deus fez o sábado, por quê? Para que nós lembremos, Israel, de que Deus criou o dia, ou o mundo em 6 dias, e descansou no 7º. Este sábado tem a ver com o quê? Com para tirar um na prova, vai, vamos lá pessoal, e uníssono, com criação. Ele descansou da criação, tudo bem? Vamos para Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5 é quando Moisés chama todo Israel e fala assim: olha, eu vou repetir para vocês os mandamentos que Deus nos deu. E se ele tivesse essa referência, ele falaria em Êxodo 20. Ok? Vamos lá? Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os seus estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo. Vamos lá, versículo 12. E aí ele fala para você ficar, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem. Lembram deles? Não as adorarás.
E que faço misericórdia até 1000 gerações, versículo 10. Olha aqui, ó. Versículo 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 12: guarda o dia de sábado. Versículo 16: honra o teu pai e tua mãe. 17: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. O que Moisés fez? Repetiu exatamente o que Deus havia dado em Êxodo 20, com um detalhe. Versículo 12. Vocês lembram que nós combinamos que vocês iam prestar atenção? Vamos lá, versículo 12: guarda o dia de sábado para o santificar, quando te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Que extraordinário! Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Opa! Peraí, Senhor, eu preciso entender por que o Senhor mudou apenas a justificativa de um mandamento e nenhum dos outros, nem a vírgula dos outros. Por quê? Sabe por quê? Que extraordinário! Porque existem 2 obras que Deus faz: como Criador e como Salvador. O que é o Egito? A saída do Egito e caminho para a terra prometida. A nossa salvação é em Cristo. Escravos, lembra aquela música? No Egito escravo fosse ser. Lembra, vocês lembram assim, não vai fazer cantar que vocês vão sofrer dos seus ouvidos, né? Percebam que o Egito é uma figura da nossa escravidão, da fé depositada no sangue do Cordeiro na primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, quando eu vi o sangue passarei por si, e nenhum primogênito será morto, e vocês vão sair. E lembram de toda a caminhada, enfim. O que mostra a saída do Egito é uma figura do que é a nossa salvação. Quer entender a salvação espiritualmente falando? Entenda a história de Israel e dos hebreus saindo no Egito e saindo do Egito. O que éramos, o que Deus nos livrou. E o povo saiu do Egito para quê? Para ter comunhão, relacionamento. Mas espera aí, mas quando eu sou escravo do pecado e sou morto, e Deus me dá vida, ele dá vida para quê? Para ter um relacionamento com Ele. Mas foi isso que Moisés falou para Faraó: deixa sair o meu povo para me celebrar uma festa, e eu esteja com ele e eles estejam comigo. Então veja, importante, descanso na Bíblia, existem 2. O primeiro relacionado à criação, e este Deus descansou das obras que fez. E o outro relacionado à salvação: eu trabalho e meu Pai ainda trabalha. Mas o que significa descanso? Essa resposta está em Hebreus capítulo 4. Vamos para Hebreus capítulo 4. E lá em Hebreus capítulo 4 nós vamos ver esses 2 descansos. Hebreus capítulo 4. Vamos ler o 3:12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, preste atenção: quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito? Opa, estamos falando da saída do Egito, ok? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos?
Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu? Opa, tem um descanso aí. Um descanso para o povo de Israel que é diferente do descanso de Deus como Criador. Que descanso é esse? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A desobediência sempre é precedida pela incredulidade. O pecado de Adão e de Eva, perdão, do homem e da mulher, porque Eva não chamava Eva antes do pecado, ele foi por incredulidade. No dia que comerdes vai morrer. É certo que não morrereis, disse Satanás. Como é que nós sabemos que Satanás, que estava falando com a mulher, não era serpente, hein? Como é que nós sabemos? Quem falou que é Satanás? Isso, está lá em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, né? Isso, a gente sabe que é Satanás porque é Apocalipse que nos mostra isso. Mas vamos lá. Vocês perceberam que isso é uma questão de obediência que resulta de fé ou desobediência de incredulidade? O nosso problema é incredulidade, não é desobediência. A desobediência é consequência. Foi o que aconteceu aqui. Vemos, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, até aqui é um relato do que aconteceu com o povo hebreu, tá bom? Capítulo 4. Agora é comigo e com você. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A minha pergunta para você é: você já entrou no descanso ou não? Uma vez eu fiz a pergunta à pessoa.